Olá, amigos telespectadores da Rede de TV Mais, TV Arte HD. Está começando mais uma edição do Plantão de Notícias. E você acompanha conosco. Conselho de Ética do Senado decide investigar 5 parlamentares. São Paulo confirma a terceira morte pela doença do carrapato na região de Campinas. CPMI dos atos golpistas aprova pedido que inclui acesso ao celular de Jair Bolsonaro. Justiça do Rio manda suspender contas de influenciadoras que presentearam crianças negras com macacos e bananas. Pesquisadores apontam ansiedade e depressão como sequelas de Covid-19. E uma pesquisa revela a quantidade de microplásticos que inalamos diariamente. E você ainda confere conosco a previsão do tempo, as notícias locais com o jornalista Maurício Aragão. Está no ar o Plantão de Notícias. O Conselho de Ética do Senado decidiu na quarta-feira, dia 14, investigar a conduta de 5 parlamentares após 6 anos. Dentre os investigados, Chico Rodrigues, flagrado pela Polícia Federal com R$33 mil na cueca, é o único que pode perder o mandato. O presidente do colegiado, senador Jaime Campos, do União Brasil do Mato Grosso, foi o responsável por abrir o caminho às investigações. São 5 denúncias e uma representação, que é o único processo legislativo que pode resultar na perda do mandato. O alvo dessa representação é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, que foi flagrado em 2020 pela Polícia Federal com R$33 mil escondidos na cueca. Ele foi alvo de agentes da PF durante uma operação que apurava desvio de verbas destinadas ao combate à pandemia em Roraima. Na ocasião, ele era do Democratas e vice-líder do governo Jair Bolsonaro no Senado. Com o caso, foi retirado da posição e pediu uma licença do cargo, que durou até fevereiro de 2021. A punição aos outros 4 investigados na comissão, entretanto, é limitada a uma advertência formal. São eles os senadores Cid Gomes, do PDT do Ceará, Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, Jorge Cajuru, do PSB de Goiás e Randolfo Rodrigues, senador pelo Amapá e líder do governo no Congresso. Está nas ruas em ações contra o tráfico de cocaína. O Instituto Adolfo Lutz, referência em exames diagnósticos, confirmou ontem a terceira morte por febre maculosa nesta semana, da dentista e ex-professora Evelyn Santos, de 28 anos. O casal Mariana Giordano, também dentista, de 36 anos, e o piloto Douglas Costa, de 42, que faleceram no mesmo dia que ela, 8 de junho, já tinham sido diagnosticados com a doença. A morte de uma adolescente de 16 anos na noite desta terça-feira, com os mesmos sintomas, ainda está sob investigação. Todos estiveram numa festa na região rural de Campinas, interior de São Paulo, no dia 27 de maio. A febre maculosa é uma infecção causada por uma bactéria. O contágio acontece por meio da picada de carrapatos contaminados. A doença não é transmitida por animais e nem entre pessoas. Os principais sintomas da febre maculosa são febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos, diarreia e dor abdominal, dor muscular, inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e solas dos pés, gangrena nos dedos e orelhas e paralisia nos membros. É uma febre hemorrágica. E ela pode crescentemente ir afetando ou trazendo complicações em órgãos vitais, como o rim, como o pulmão. O tratamento é simples, é um tratamento com antibiótico que deve ser iniciado o mais precocemente possível.
Segundo a Prefeitura de Campinas, a Fazenda Margarida, provável local das contaminações, deve ser autuada por não ter placas de alerta aos visitantes. Por enquanto, o local foi fechado e proibido de fazer festas. Em nota, o espaço de eventos diz que lamenta o ocorrido e que está trabalhando num plano de ação que deve apresentar aos órgãos competentes ainda esta semana. Campinas e Piracicaba são os municípios com maior ocorrência de febre maculosa no Brasil. Só neste ano, o país já tem 49 casos e 6 óbitos confirmados. Para prevenir a contaminação ao fazer trilhas e atividades ao ar livre, algumas dicas são: usar roupas compridas, evitar andar em locais com vegetação alta e, ao identificar o carrapato, removê-lo com uma pinça com cuidado e ficar atento aos sintomas. A gente não tem uma epidemia de febre maculosa, porque a doença não tem transmissão entre humanos. A gente tem um surto e ela tem essa característica, um pequeno surto. Por enquanto, o que a gente tem de informação é de um lugar restrito onde as pessoas tiveram contato com o carrapato. Marina Silva chama de desserviço o MP que prevê desmonte do Ministério do Meio Ambiente. Levantamento inédito traça perfil dos desaparecidos no Brasil. Parceria Brasil-Estados Unidos cria... Declara aberta. Na abertura da sessão, ficou claro que os membros da comissão que apura os atos antidemocráticos terão muito trabalho pela frente. De 285 requerimentos, 222 foram aprovados nesta terça-feira. O foco da CPI não será desviado. Nós fizemos um plano de trabalho e nesse plano de trabalho nós deixamos claro o alinhamento, inclusive cronológico, que seguiremos para descobrirmos quem foi o autor, os autores intelectuais, quem arquitetou e quem financiou o 8 de janeiro. Entre os requerimentos estão o acesso às quebras de sigilo feitos pela Polícia Federal no celular do ex-presidente Jair Bolsonaro, durante as investigações que apuram fraude nos cartões de vacinação dele e da filha e de auxiliares. Os parlamentares aprovaram ainda a convocação de aliados e ex-integrantes do governo Bolsonaro, todos na condição de testemunhas. 3 deles são ex-ministros, os generais Augusto Heleno e Walter Braga Neto, e Anderson Torres, que foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, quando os golpistas invadiram e depredaram as sedes dos 3 poderes em Brasília. Ele ficou preso por quase 3 meses e foi solto em maio por decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Outro convocado é Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Ele está na mira dos governistas que querem ter acesso aos dados obtidos pela Polícia Federal no telefone do tenente-coronel. Um deles seria um documento que daria suporte jurídico a um golpe de Estado. Mauro Cid está preso no Batalhão de Polícia do Exército em Brasília. A oposição queria que o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, general Gonçalves Dias, e o ministro da Justiça, Flávio Dino, fossem ouvidos. Mas os governistas, que são a maioria, barraram a tentativa. Ao todo, 63 requerimentos foram rejeitados. Ele não vai compartilhar imediatamente, mas num prazo máximo de 45 dias, esses processos que estão em diligência. E, portanto, eu posso dizer que fomos atendidos em 100% do nosso pleito. Tempo no Rio de Janeiro continua firme, com possibilidade de chuvas isoladas na região dos lagos. O clima permanece estável, com mínima de 15 graus e máxima chegando a 20. O bloqueio das redes sociais de Caroline Cunha e Nancy Gonçalves foi determinado pela Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da comarca de São Gonçalo. Por 6 meses, a dupla está impedida de publicar conteúdos no YouTube, Instagram e TikTok. Elas não podem criar novos perfis e nem se apresentar no de outras pessoas. Se a decisão for descumprida, a multa diária é de R$5.000. A Justiça ainda determinou a remoção de vídeos que violem direitos das crianças e adolescentes. Caroline Nancy tem mais de 14 milhões de seguidores em redes sociais. Elas são investigadas após postarem vídeos em que oferecem uma banana e um macaco de pelúcia a crianças negras. O caso está na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania oficiou o Ministério Público do Rio
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Defensoria Pública de São Gonçalo para cobrar atenção ao caso. E pesquisadores brasileiros apresentaram diversos estudos que foram publicados em revistas internacionais sobre as sequelas de quem teve Covid-19 longa e até infecções leves da doença. A memória da Madalena sempre foi precisa, mas depois que teve Covid-19, a cabeça dela nunca mais foi a mesma. E isso já tem 3 anos. Começou a falhar muitíssimo, de forma bastante acentuada, eu diria de forma bastante grave. Porque o meu trabalho, o meu material de trabalho é o meu cérebro, porque eu produzo treinamentos, meu trabalho é esse, é usar o cérebro full time o tempo todo. Os estudos foram apresentados na Unicamp durante o Congresso Internacional do Cérebro por cientistas brasileiros. Eles relatam a atrofia da massa cinzenta e alteração da memória, atenção e linguagem em pacientes com Covid longa. Nos quadros leves da doença estão relacionados sintomas de ansiedade, depressão, fadiga e sonolência. Resultados que estão acendendo um sinal de alerta para as consequências da pandemia, prejudicando o bem-estar, a saúde e até mesmo a capacidade de trabalhar de quem teve a doença. Como a gente está coletando isso ao longo do tempo, a gente tem pessoas que foram infectadas com diferentes cepas. E a gente mostra que mesmo assim, mudando a cepa, tem alteração cerebral. Acho que tem que procurar ajuda, né? Esses sintomas ansiosos e depressivos são muito frequentes e têm atrapalhado muito a vida. Junta-se a isso muita fadiga, né? Alteração de sono, tem muita sonolência diurna, problema para dormir à noite. Isso impacta direto, né, na qualidade de vida e na capacidade de trabalho. Neste momento, há mais perguntas do que respostas. Quanto tempo isso vai durar? Não sei. Tem gente que melhora? Tem. Pelo menos algumas pessoas falam que estão melhor. Recuperaram completamente? Parte sim, parte não. Vai ter piora depois? Não sei. Os principais medos é não poder mais ser quem eu era, ou seja, uma pessoa que eu sou escritora também, escrever bem com fluidez e falar com fluidez, porque eu estou perdendo a fluência da minha própria língua, não consigo encontrar as palavras. O vídeo de uma fundação da Malásia que trabalha com educação para o meio ambiente mostra o que nem sempre queremos ver: os efeitos do uso do plástico em excesso, uma ameaça muito real, capaz de causar grandes estragos ao meio ambiente e à humanidade. Mas o inimigo, criação do próprio homem, nem sempre pode ser visto a olho nu. A degradação de produtos plásticos gera os microplásticos, que estão em todos os lugares, no mar, no solo e no ar. O perigo minúsculo já foi encontrado até no leite materno. Considerado que o processo de descarte, quando a gente está falando, as peças grandes de plástico, elas vão se fragmentando e vão gerando essas partículas que se formam microplástico. E esse microplástico, então, é que tem uma difusão muito ampla, né? E o outro problema adicional é que eles acabam sendo como esponjinhas, né? Outros compostos poluentes vão ficando aderidos a essas superfícies plásticas, o que potencializa esse efeito de contaminação. Os pesquisadores analisaram o transporte dos microplásticos de diferentes formas nas vias aéreas pulmonares. Concluíram que a cavidade nasal tem uma velocidade menor no fluxo de ar, o que gera uma alta deposição das partículas. Já as cavidades da boca, laringe e traqueia têm uma velocidade uniforme, com menos acúmulo de substâncias. Antes de chegar aos pulmões, a velocidade do fluxo aumenta, reduzindo as chances de deposição
exposição dos microplásticos. As descobertas sobre a dinâmica dos microplásticos nas vias aéreas pode contribuir no desenvolvimento de terapias no futuro, atuando na prevenção e no tratamento de doenças respiratórias. No resultado do estudo, os pesquisadores deixam claro: a exposição a partículas perigosas é uma grave ameaça à saúde humana. Nós estamos começando a entender melhor essas rotas de contaminação do plástico e entender o impacto que isso tem sobre a saúde. Mas se a gente olhar o que nós já conhecemos sobre o impacto em outros seres vivos, era para já estarmos aí com esse alerta em velocidade máxima, né? Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos em instantes. Lugar de Mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, peeling químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971 26 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. E vocês acompanham agora as notícias locais e as manchetes com o jornalista Maurício Aragão. Guapimirim tem curso do SAMU de primeiros socorros até sábado. Ataque de fúria na UPA de Magé será investigado por injúria racial. Prefeitura de Rio das Ostras rebate críticas sobre funcionalismo. Deputado Vinícius Cozzolino anuncia ao lado de secretário estadual novos investimentos para Magé. Meu amigo Antônio Alexandre, terminando o curso de primeiros socorros que está sendo realizado na base do SAMU no Bananal, em Guapimirim. Os detalhes podem ser conferidos nas redes sociais da Prefeitura de Guapimirim. E a aula desse sábado, dia 17, irá das 8 às 17 horas na base do SAMU, né, que fica então no bairro Bananal. Repercutindo ainda o ataque de fúria de uma paciente, ou melhor, da mãe de um jovem paciente na UPA de Piabetá, no município de Magé. A gente revê as imagens que viralizaram aí nas redes sociais. A gente ressalta que a polícia confirmou que, a princípio, seria registrado apenas dano ao patrimônio público, mas devido ao vídeo comprovando ofensas racistas, o caso está sendo investigado também como injúria racial. A Prefeitura de Rio das Ostras divulgou uma nota oficial, na verdade uma matéria, com o título Ação Provisória Garante Direitos Trabalhistas dos Servidores Municipais. E diz na matéria que o servidor nunca foi tão valorizado quanto na atual gestão, falando de reajuste salarial, de outros benefícios. No final da nota, a Prefeitura diz que foi obrigada a suspender o pagamento de horas extras e concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal para que mantenha salários em dia. Bom, ficou só uma questão sem resposta. O município estourou o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal em virtude dos benefícios dos servidores efetivos,
ou por um número muito grande de cargos comissionados, geralmente os apoiadores políticos. Fica a dúvida para a próxima nota da Prefeitura. O deputado estadual Vinícius Cozzolino esteve reunido no Rio de Janeiro com o secretário estadual das cidades, Uruan de Andrade. Confira no vídeo o anúncio de boas novidades para o município de Magé. Boa tarde a todos. Estamos aqui numa reunião de trabalho com o nosso deputado Cozzolino, lá tanto de Magé, que ele tanto defende, e gostaria que ele colocasse para vocês as novidades que vocês vão ter já a partir de sexta-feira agora. Né, deputado? Secretário Uruan de Cidades, esse homem que vem trabalhando pelo nosso estado, eu gostaria de te agradecer e agradecer ao nosso querido governador Cláudio Castro, porque já nesta semana será dada ordem de início para uma obra grandiosa que vai levar mais asfalto para Magé. O prefeito Renato Cozzolino vai ganhar esse esforço, esse reforço, que será mais um investimento do governo do estado em nossa cidade. Eu vim aqui pessoalmente te agradecer por isso. Vai ter mais um presente para Magé, que faz parte da nossa reunião de trabalho. Fala, deputado. O governador também autorizou a construção do Centro Memorial Mané Garrincha em Pau Grande, para que nós cultivemos e lembremos da história do futebol. Será uma importante obra para fomentar o turismo e a cultura local. E também a obra de restauro da primeira estação ferroviária do Brasil no nosso 5º distrito, em Guia de Pacobaíba. Muito obrigado. Que isso. Sem tempo a perder. Um abraço a todos. E um registro do encontro de montanhistas das antigas. O encontro aí dos dinossauros do montanhismo foi realizado em Teresópolis, dentro da programação da temporada de montanhismo 2023. O evento, marcando a estação Aventura do calendário do município, aconteceu na Casa de Cultura Adolfo Bloch e reuniu ícones do montanhismo no município e na região. Vamos agora à previsão do tempo? Nesta quinta-feira, a área de baixa pressão na altura da costa do Sudeste deve provocar chuva ainda bastante volumosa sobre o sul de São Paulo. Além disso, a chuva avança sobre áreas centrais do estado e também do oeste. Pancadas que acontecem em vários momentos do dia, intercalando períodos de céu nublado. Já no Triângulo Mineiro e sul do Rio de Janeiro, além do sul de Minas Gerais, a chuva também ocorre, mas com menor volume acumulado. Nas demais regiões, o tempo firme deve prevalecer. Boa parte do Rio de Janeiro, Espírito Santo e do estado de Minas Gerais deve ter o sol aparecendo de maneira integral, com baixa nebulosidade. Falando nas temperaturas, devem ser baixas ainda no início do dia, principalmente na capital paulista. Mínima de 14 graus em São Paulo, 16 em Belo Horizonte e esquenta até o meio da tarde no Rio de Janeiro. 28 graus de máxima estão previstos e também 30 em Vitória. Bom, Antônio Alexandre, vale lembrar que durante a semana não teremos jogos do Campeonato Brasileiro, também no final de semana. O Brasileirão volta apenas no dia 21. A gente vê imagens da seleção brasileira que treina para 2 amistosos durante a chamada data FIFA, o primeiro deles no sábado contra a Guiné. Depois o Brasil estará enfrentando a seleção do Senegal. No programa Esporte Mais, eu, ao lado de Pedro Paes, estaremos falando sobre esse momento da seleção, sem a definição de um técnico em definitivo e perdendo, de certa maneira, tempo na preparação para o futuro da equipe visando a próxima Copa. Confira no Esporte Mais que a gente traz esse papo e outras notícias do esporte. No giro de notícias pelas redes sociais, vocês acompanham que ativistas jogam tinta em obra de arte pintada por Monet. Situationen är akut. Pandemin var ingenting jämfört med klimatkollapsen. Det som kommer kan vi inte ens föreställa oss. Barn och äldre dör först. Sirener kommer ljuda oavbrutet, men ingen kommer hinna fram i tid. Förbjud torvbrytningen och återställ de jävla våtmarkerna. Vår hälsa är hotad. Själva grunden till hälsa är hotad. Som sjuksköterska kommer jag kunna ge er någon trygghet.
Vi kommer också drabbas av svält, vattenbrist, konflikter. Vi kommer bara bli värre för längre tid vi väntar. Vad väntar vi på? Förbjud torvbrytning, återställ våtmarker. Bolsonaro debocha de bloqueio de contas. Abre aspas, vou ver se Valdemar me paga, ironizou, fecha aspas. A vida nossa não é fácil, mas tudo bem. A gente enfrenta esses obstáculos. A notícia da imprensa ontem bloqueando minhas contas, né? Fique tranquilo aí que, por enquanto, eu tenho um fundo, daqui a pouco não vou ter mais, daí vou ver se o Valdemar me paga por fora aqui, meu salário retido aí. A gente não vai desesperar por causa disso, porque sabemos quem está do lado certo e quem quer o futuro do seu país. Então, o que eu sinto no Partido Liberal, que estamos formando aí um embrião de uma grande família, para que entendamos cada vez mais que o Brasil estando bem, todos nós estaremos bem, não o contrário. Não é uma pessoa se dar bem aqui que o Brasil vai estar bem, não é por aí. A vida de candidato a qualquer cargo de executivo não é fácil. Tem cabelo branco aqui, sabe do que eu estou falando muito bem. Eu tenho mais de 500 processos, mas como já estou bem mais para lá, né, do que para cá, eu acho que contribuir bastante com o futuro do meu país, juntamente com vocês aqui, muitos de vocês, ainda possa contribuir ainda. Aconteça o que acontecer. Ninguém vai mudar a nossa maneira de agir, por causa que possivelmente alguns poucos queiram, na marra, manter ou trabalhar por um regime que não deu certo em lugar nenhum no mundo. Assim sendo, muito obrigado a todos vocês pela oportunidade, pelo momento. Boa sorte ao Queiroga. Um abraço especial a João Pessoa, Paraíba. Bom, gente, assim nós encerramos mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a você, amigo telespectador assinante, nossa equipe técnica que nos acompanha até aqui, podendo levar para vocês as nossas imagens do nosso noticiário. E até a próxima edição. Qual é o seu plano para hoje? Maratonar uma série? Se divertir com a família? Jogar com dezenas de amigos? Seja qual for o seu plano, a SumCity tem o melhor plano e o melhor preço para você. Internet 100% fibra ótica de 150 MB até giga conexão a partir de R$ 89,99. Não perca essa oportunidade. Ligue 10353 e assine agora mesmo a SumCity. Vem pra Terê. Descubra os encantos que Teresópolis reserva para você. Não importa a estação do ano, Terê está sempre pronta para você. Estação Família. Estação Chocolate. Estação Aventura, a capital nacional do montanhismo. Estação Inverno.
Estação Cerveja. Rota cervejeira na capital nacional do lúpulo. Teresópolis, terra de luz. Vem pra Terê, Prefeitura de Teresópolis.